Tenha um coração pronto para obedecer o que for que Deus lhe disser. Você não pode ouvir a Deus se a sua audição é seletiva. Certo, eu vou falar com você hoje sobre orientação divina ou ouvir a voz de Deus. Talvez um dos principais, não o principal, mas talvez um dos principais pedidos que nós recebemos de oração das pessoas é para os seus filhos e entes queridos. E nós entendemos porque as pessoas estão tão preocupadas com seus filhos que não andam com Deus, mas o outro é por orientação. Muitas pessoas precisam e querem saber o que fazer a respeito de situações específicas. Quantos de vocês estão em uma situação agora onde você realmente precisa ouvir de Deus sobre uma decisão que você precisa tomar? Ok. Bem, veja, isso é quase todo mundo. E o fato é que nós precisamos disso o tempo todo. Nós não precisamos ouvir Deus ocasionalmente. Nós precisamos ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo todos os dias das nossas vidas, enquanto estivermos vivos. Antes de começar a falar sobre ouvir de Deus, eu quero falar um pouco com você sobre a obediência, sabe? Porque não faz nenhum sentido alguém ouvir de Deus se você ainda não decidiu que vai fazer o que Deus disser para você fazer. O que quer que Ele te diga para fazer, e isso não significa que você sempre vai gostar do que Ele diz para fazer. Então, nós precisamos estar prontos, e eu vou usar uma palavra que ninguém gosta muito, um pouquinho de sofrimento da carne. Sabe, se nós queremos mais de Deus em nossa vida, há sempre um pouco mais da carne que tem que morrer. Sabe, João disse que Ele cresça e que eu diminua, então nós não podemos esperar ter mais de Deus na nossa vida se continuarmos querendo fazer o que nós queremos o tempo todo e não decidirmos ouvir a Deus. Talvez precisemos de mais pregações sobre obediência. Nós precisamos ter fome, uma fome de saber o que Deus diz e o que Ele quer que nós façamos em nossas vidas. Porque aqui está o fato. Deus, Ele sempre está certo, e se nós não concordamos com Ele, então nós estamos errados. Deus é o único que pode guiar nossas vidas da maneira certa. E eu quero dizer isso, eu quero que você entenda. Qualquer coisa que Deus te peça para você fazer ou não, aquilo que Ele te pede para desistir, é sempre e apenas para o seu benefício. Se nós realmente acreditamos que Deus é bom e que Ele nos ama, e Ele nos diz para abrir mão de algo que nós não queremos abrir mão, primeiramente é errado desobedecer a Deus, mas em segundo, machucamos a nós mesmos, porque tudo aquilo que Ele nos pede para fazer é algo que nos trará a vida que nós dizemos que queremos ter. Mas nós não estamos fazendo o que precisamos fazer para tê-la. Eu nunca me esqueço de uma mulher que veio a uma conferência, eu conto essa história sempre, mas ainda me surpreende. Nós fizemos um tipo de conferência com banquete, e eram só mulheres, elas estavam sentadas juntas naquelas grandes mesas redondas, e era aproximadamente 8 pessoas em cada mesa, e então elas tinham muita comunhão durante as refeições, interagiam muito, então eu não sei o que estava pregando, mas ao final da conferência, esta senhora, ela veio a mim e disse, bem, agora eu sei exatamente qual é o meu problema. Eu disse, bem, qual é o seu problema? Ela disse, bem, eu fui abusada sexualmente, como você foi. Ela disse, estas coisas acontecem. Todas estas coisas que nós achamos que são coincidências, elas são providências de Deus. E ela disse, acontece que todas as senhoras que estavam à mesa comigo, todas tinham um passado similar ao meu. E ela disse, à medida que eu as ouvia falar sobre suas curas e tudo que Deus havia feito em suas vidas e o quão livres elas são agora, ela disse, eu percebi depois de ouvi-las que Deus havia dito a mim as mesmas coisas que Ele disse a elas, a única diferença é que elas fizeram e eu não. Vamos absorver um pouco mais disso aqui.
Se eu pedisse agora e eu não vou fazê-los levantarem as mãos, embora eu devesse. Se eu pedisse agora, quantos de vocês sabem agora, sem que eu diga mais uma palavra, que é algo que Deus te disse para você fazer, ou algo que Ele te pediu para parar de fazer, talvez há algum tempo atrás, e você ainda não fez? Temos pessoas corajosas por aqui. Ok, quer saber? Não estou querendo ser rude, mas você vai continuar na bagunça em que está e vai piorar. Até que você faça o que Deus te pediu. A fé sem obras, ela é morta. É lindo dizer eu tenho fé em Deus, mas se eu não vou fazer o que Ele me disse para fazer, então eu não vou a lugar nenhum. E então, talvez alguns de vocês vão se contorcer nos seus assentos hoje, e eu espero que sim. Eu não acho que nós devemos sempre ficar confortáveis sentados na igreja. Tudo bem, então, vamos falar só um pouquinho sobre a obediência. Quantos de vocês conhecem a passagem resiste ao diabo e ele fugirá de vós? Ok, bem, não é o que esta passagem diz realmente. Essa é a parte que nós citamos. Mas na verdade diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Portanto, nós não temos nenhum poder sobre Satanás se estivermos vivendo em consciente desobediência. Agora, eu acho que Deus é um pouco mais gracioso para conosco quando vivemos na ignorância. O apóstolo Paulo disse que Deus deu a ele mais graça porque ele tinha zelo sem conhecimento. Ele estava perseguindo a igreja, mas na verdade ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. No entanto, assim que Deus lhe mostrou o contrário, ele estava pronto e rápido para fazer uma mudança. Então, se você não sabe que o que está fazendo é errado, então Deus lhe dará mais graça, um espaço de tempo, mas toda vez que você ouve a palavra de Deus, quando assiste a um programa de TV, ouve uma mensagem, lê a Bíblia ou vai à igreja, sabe o que você recebe? Não apenas uma boa mensagem, ganha mais responsabilidade. Porque agora você sabe de algo que você não sabia antes. Então, se você continuar fazendo a mesma coisa errada que fazia antes de saber qual coisa certa a se fazer, agora você vai experimentar o outro lado disso. Pensei que Deus fosse misericordioso. Sim, Ele é, mas às vezes a coisa mais misericordiosa que você pode fazer é não permitir que alguém continue se safando com algo que o está machucando. Sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá. Agora, sempre teremos problemas com o diabo, porque ele nos odeia. E você precisa ficar mais preocupado se ele não estiver te dando algum problema do que se ele estiver. Porque se ele não está te trazendo nenhum problema, provavelmente você não está dando problema para ele. Portanto, a melhor maneira no mundo para não dar nenhum poder ao diabo sobre você é, com o máximo da sua capacidade, rapidamente e prontamente fazer o que quer que Deus te peça para fazer. Rápida e prontamente faça o que quer que Deus te peça para fazer. Sabe, eu me sinto melhor sobre isso na medida em que falo mais disso. Eu posso dizer que alguns de vocês estão se divertindo com isso, mas alguns de vocês não estão sorrindo muito para mim ainda, sabe? Isaías 1,19, se você estiver disposto a obedecer, você comerá o melhor desta terra. Estamos todos dispostos? Mas isso não é o que essa escritura inteira diz. Ela diz, se você estiver disposto a obedecer, você comerá o melhor desta terra. Sabe, eu gostaria muito de saber o que vai acontecer nesta região nas próximas semanas, porque depois que eu pregar isso, olha, vocês vão ficar muito animados e vocês terão um melhor comportamento por alguns dias, e aí alguém vai ter que voltar e dar a vocês uma dose fresca. Então, pastor, eu acho que esta é uma série de 10 partes para você, certo? Ok, em Ageu capítulo 1, versos 2 a 9, eu encontrei uma história extremamente interessante.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma: ainda não é chegado o tempo de construir o templo do Senhor. Então as pessoas estavam dizendo: não é a hora de reconstruir o templo. Agora, na versão clássica e original da Bíblia amplificada, nesta versão diz: ainda que Ciro tenha ordenado que fosse feito há 18 anos atrás. Então, as pessoas ainda diziam: não, esta não é a hora certa. Mas Deus havia dito a elas, através de um profeta, há 18 anos atrás, que era isso que eles precisavam fazer. Então, eles foram desobedientes por 18 anos. E uma das principais razões pelas quais somos desobedientes e podemos ser, sabe mesmo, sendo pessoas que amam a Deus e tendo um bom coração, sempre arrumamos desculpas. Qualquer coisa que seja um pouco desconfortável, encontramos rapidamente uma desculpa para dizer que não está na hora. E a procrastinação é muito perigosa e é tão enganosa, porque quando procrastinamos, não vemos isto como desobediência, porque nós vamos fazer aquilo. Vamos lá, nós planejamos fazer, nós pretendemos fazer, mas a menos que Deus tenha dito para eu esperar mais um tempo antes de obedecê-lo, então você não estará obedecendo até que tenha feito o que Deus te mandou fazer. Aleluia! Então a palavra do Senhor veio através de Ageu, o profeta, dizendo: acaso é tempo de vocês viverem em suas casas de acabamentos caríssimos, enquanto esta casa do Senhor está em ruínas? Então Deus está dizendo para eles: eu lhes disse para reconstruir a minha casa, mas em vez disso, vocês estão construindo suas casas. Quer saber, nós precisamos ser muito mais engajados para construir o reino de Deus do que somos quando tentamos aumentar o tamanho do nosso portfólio. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, considerem seus caminhos e analisem suas condutas com cuidado. Vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. E eu ainda estou brigando com esta passagem, eu não a compreendo bem, sabe, gente? Mas está lá, é a Bíblia, então... Agora, eu não acho que isso signifique que você deve sair por aí e ficar bêbado, mas eu... De qualquer forma, são os mistérios. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Porque Deus reteve suas bênçãos. Já se sentiu assim na sua vida? Não importa o que eu faça, nada parece funcionar. Eu me lembro de dizer ao Dave anos atrás: parece que não importa. Se nós economizamos algum dinheiro, algo sempre acontece para levá-lo embora. Bem, essas pessoas estão dizendo: temos trabalhado, mas nunca temos o bastante. Estamos fazendo isso, mas nunca é o bastante. Nunca é o bastante. Nunca é o bastante. E a resposta de Deus a eles foi: considere os seus caminhos. Considere os seus caminhos. Sabe, nunca é demais ter uma pequena reunião consigo mesmo de vez em quando. Você já teve tempo para ter uma reunião consigo mesmo? Talvez apenas se sentar e pensar na sua vida e pensar no que tem feito com o seu tempo e até mesmo apenas pensar em quantas coisas você está fazendo apenas para satisfazer a alguém, quando realmente você não sente no seu coração que é o que você deveria estar fazendo. Mas para impedir de deixá-los chateados, você perde o seu tempo com coisas que você não sente unção alguma e não há graça em fazê-las. Você nem gosta de fazer isso. E estas coisas ainda são desobediência a Deus. Deus tem um destino para cada um e a todos vocês eu posso dizer com segurança que se você quiser cumprir esse destino, existe uma grande chance de você deixar algumas pessoas com raiva. Amém? Oh, nós não adoraríamos se todos nos amassem e todos concordassem conosco. Mas certamente nós temos que entender que o diabo não vai deixar isso acontecer, porque a aprovação das pessoas é uma das coisas que nós mais desejamos na vida.
E ele sempre vai se certificar de que haja alguém que desaprove você, esperando que para ter aquela aprovação, nós façamos o que ela quer em vez de fazer o que Deus quer. Alguém neste lugar precisa ouvir isso hoje. Amém? Agora eu vou falar brevemente. Quando Deus me chamou para começar a pregar, o grupo de pessoas em que eu estava, as mulheres não faziam isso. O grupo de pessoas no qual eu estava, ninguém falava sobre as pessoas escutarem a Deus. E quando eu disse a eles que eu ouvi de Deus e que Ele me chamou para pregar o Evangelho para o mundo inteiro, só para resumir, fui convidada a me retirar da minha igreja. Eu perdi todos os meus amigos, exceto um, talvez dois. Muitos dos nossos familiares se voltaram contra nós. Então, deixe-me dizer claramente que se você quer fazer o que Deus quer que você faça, se você quer ter, quantos de vocês querem ter a melhor vida que Deus tem para te dar? Ok. Você quer isso de verdade? Certo. Bem, então, você vai ter que entender que haverá algum sacrifício, algumas coisas difíceis, algumas decisões difíceis que você terá que tomar. Sabe, eu percebi algumas semanas atrás, você vai rir quando eu disser isso, mas eu disse à minha filha, sabe, eu notei que eu estou muito viciada em estar confortável. Ela disse, mamãe, todos sabemos disso. Sabe, nós podemos ficar muito mimados. Nós não queremos frio, não queremos calor. E ficamos bravos se a escada rolante não funciona. E se o elevador estiver muito lento. Quero dizer, é realmente muito patético, gente. As coisas das quais nós reclamamos, em comparação com o modo como as pessoas costumam viver, precisamos de um pouco mais de dificuldades e menos facilidades. Eu quero ver pessoas fortes, acreditando que elas podem fazer o que Deus quer que elas façam, e ser as pessoas que decidam, eu não vou desistir, diabo, pode parar de tentar me fazer desistir, porque eu não vou desistir. Se qualquer um pode ter as promessas de Deus, então eu posso ter as promessas de Deus. Então diz o Senhor dos Exércitos, vejam, considerem os seus caminhos e analisem suas condutas com cuidado. Verso 8, suba ao monte, traga madeira e reconstrua a minha casa, para que eu possa ser agradado e ser glorificado, aceitando como feito para minha glória. Verso 9, vocês procuram por muito na colheita, mas recebem pouco, e quando levam para casa, eu levo para longe. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que fica em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para a sua própria casa, ansioso para desfrutar dela. Amém. Deixe-me falar mais e irritar alguém aqui dizendo que você precisa ser um generoso doador. Sim, um doador generoso. Se você for fazer parte de uma igreja, faça parte de uma que está fazendo muitas missões. Uma igreja não é uma igreja de verdade se ela não ajudar os pobres e necessitados. E se tudo que nós vamos fazer é ter um pequeno clube social e vamos nos reunir e tentar construir nosso próprio reino, então nós perdemos a visão. Quero dizer, a maneira pela qual o mundo vai mudar é se nós formos até no meio deles e então realmente amar as pessoas, porque essa é uma coisa com a qual eles não sabem lidar, especialmente se você aprende como amar os seus inimigos. Agora veja, isto já está causando dor a alguns aqui, sabe? Se você sabe ouvir bem, você ouvirá Deus dizendo para ajudar a pessoa que foi ruim com você no escritório e que agora está em necessidade. Veja, olhe para você. Você está assim. Veja, é assim que você prova o seu cristianismo. Isso vai além do seu adesivo no carro e da cruz que você carrega no seu pescoço.
Isso diz que você colocará em ação o que você diz que é. Se pudéssemos ir lá fora e viver corretamente, não precisaríamos de muitas pregações. As pessoas viriam nos pediriam respostas. Hebreus 5:8. Embora ele fosse filho, falando sobre Jesus, que nunca foi desobediente ao Pai, ele aprendeu a obediência ativa e especial através do que ele sofreu. Agora, eu acho que isso é muito interessante. Jesus nunca foi desobediente, mas ele aprendeu o que realmente significa ser obediente, fazendo as mais variadas coisas que Deus o pediu para fazer. E então, veja, você não pode realmente aprender o que significa ser obediente de verdade se você vai fazer só as coisas que você não importa em fazer, ou gosta de fazer, ou talvez se interesse em fazer. Não pense que Deus não vai testar você. Deixe-me lhe dizer algo, há muitas pessoas assistindo agora. Você está no meio de um grande e enorme teste, e eu lhe digo que você deve ir em frente e passar nele, porque se você não passar, você vai ter que repeti-lo. Na escola do Espírito Santo, você nunca toma bomba, você só precisa fazer a mesma coisa, de novo, e de novo, e de novo, até você passar. Amém? Uma pequena história, eu tinha uma pulseira de strass que alguém tinha, eu não sei se alguém me deu, se comprei, mas era linda. Os strass faziam um pequeno laço em cima, eu achava que ela era fofa, eu simplesmente amava. E Deus começou a me incomodar para dar a uma moça que estava na nossa equipe de adoração e, bem, eu não queria abrir mão. E se eu não gostasse dela, eu não teria me importado, eu me consideraria muito generosa e... Ó, como eu sou boa e como eu sou obediente, mas, sabe, Davi disse, eu não daria ao meu Deus algo que não me custe nada. Então, eu não queria dar aquela pulseira e continuava a arrumar desculpas. Ó Deus, eu não acho que ela usa prata, eu acho que ela usa ouro. E sabe, ela era uma mocinha assim, bem magra. Ó, isso vai cair do braço dela, isso realmente não vai funcionar. Mas quantos de vocês aqui, às vezes, fica farto com Deus te irritando com a mesma coisa e você finalmente pensa, eu devia ir lá agora e acabar com isso de uma vez por todas? Foi com esse tipo de atitude que eu entreguei a pulseira, sabe, para ela. E, portanto, eu fiz uma demonstração de generosidade, como todos fazemos. Eu só quero que você saiba o quanto esta pulseira significa para mim. E para mim é tão difícil abrir mão dela. Mas Deus colocou no meu coração para dar a você, então eu quero ser obediente. Então eu continuei. Por algumas semanas, quando eu a via com a pulseira, eu dizia, você não imagina o quão difícil foi para mim abrir mão dela. Sabe, eu sinto tanta falta dela. Bem, um dia ela me devolveu a pulseira. E ela disse, sabe, eu senti Deus me dizendo para devolver isso para você. Eu pensei, oh, Joyce. Mas aqui está a coisa interessante, eu ainda tenho essa pulseira. Mas aqui está o que eu quero te mostrar. Eu nunca mais a usei nenhuma vez. Nenhuma desde então. E sabe o que Deus me disse? Uma vez que eu coloco o meu dedo em algo, isso não te pertence mais. Agora ouça, e se você mantiver isso, você não terá a capacidade de desfrutá-lo. Bem, Deus quer te guiar por todos os dias da sua vida. Eu sugiro que você comece acreditando que você pode ouvir de Deus e também esteja disposto a fazer aquilo que Ele te diz para fazer. Como ouvir a Deus é algo que todos nós temos que aprender. E aprendemos através do estudo e pela experiência.